Versículo 18 a 20. Convidar os irmãos a abrir nesse trechinho, nas últimas palavras ali do Evangelho de Mateus. Palavras essas que são palavras de Jesus após a sua ressurreição. Na maioria das Bíblias vai ter um subtítulo aí em negrito, né? A grande comissão, né? Deus, através de Cristo, comissionando a igreja para a missão, para o serviço. Então, Mateus 28, versículo 18 até o versículo 20. Se você preferir, tem aqui na tela, irmãos. Diz assim o texto: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, oramos para que o Senhor aplique esse texto, essa palavra aos nossos corações nessa noite, de forma poderosa, desafiadora, desafiando o nosso coração para a missão, nos tirando, ó Deus, da nossa zona confortável, para que a gente possa viver intencionalmente para o Senhor, sendo, ó Deus, missionários pontuais no mundo, nesse tempo, para essa geração, e que a Tua palavra nos auxilie nesse entendimento, para que a gente como igreja se movimente nessa direção, e a gente cumpra o nosso propósito e a nossa missão aqui na terra, que é glorificar o Teu nome, mas também fazer discípulos. Nos dê essa coragem para viver a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, normalmente eu começo a preparar a mensagem do domingo já na segunda-feira. Então, amanhã, provavelmente já vou começar a trabalhar e a pensar, a orar sobre o que falaremos no próximo domingo. Então, esse é meu costume, né? A forma que eu faço para preparar. Por que eu começo a segunda-feira? Porque o meu método de estruturar um sermão, eu preciso internalizar a pregação. O irmão percebe que eu não leio nada aqui, não tenho um esboço. Então, eu preciso de dias para que eu possa experimentar a mensagem, que a mensagem esteja dentro de mim, ao ponto que eu consiga comunicá-la em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, porque ela entrou. Então esse é o meu método de abordagem do texto. Então eu vou lá preparar o texto, estudar, orar em cima do texto, ler outras versões, estudar o original da palavra, ler comentários, né? Ver o que está acontecendo no mundo, enfim, pensar uma mensagem para o domingo. Então precisa de tempo, de meditação, de experiência com a vida, na semana. E eu sempre faço isso e essa mensagem de hoje não foi diferente. Então comecei na segunda-feira e durante a semana, enquanto eu estava ali, né, ruminando o texto, estudando o texto, pensando sobre isso, né, e ali vendo o Instagram eu me deparei com uma notícia. Eu vou pedir para o Alexandre projetar para mim, Alexandre. Essa notícia aqui, irmãos, por coincidência, acabei no meu preparo do sermão vendo essa notícia. Maioria dos que não frequentam a igreja dizem que iriam se fossem convidados, diz pesquisa. Apesar da abertura ao evangelho, o convite não chega. Há pessoas que diriam sim, se ao menos convidássemos. Não é uma pesquisa do Brasil, é uma pesquisa dos Estados Unidos. É pautada lá nos Estados Unidos. Eu quero ler aqui o conteúdo da pesquisa para os irmãos introduzindo o sermão, depois a gente fala do nosso contexto aqui. Então, na pesquisa vai dizer assim: uma nova pesquisa revelou que a maioria das pessoas fora da igreja não é tão resistente à fé quanto muitos imaginam. Segundo o autor e pesquisador eclesiástico Dr. Tom Rainer, grande parte dos americanos que não são cristãos está aberta a visitar uma igreja. O problema é que ninguém os convida. Aí ele continua aqui: ao mesmo tempo, quase metade dos cristãos admite não ter evangelizado ninguém há meses, o que revela uma lacuna crescente entre a abertura do público e o alcance da igreja.
O estudo conduzido, aí tem um nome internacional que eu não vou falar para não correr risco de falar errado aqui, mostra que, embora a disposição exista, apenas cerca de 60% dos cristãos americanos afirmam ter convidado um não crente para ir à igreja nos últimos 6 meses. Aí a pesquisa continua: se os não crentes estão dispostos, por que não convidamos? Então levanta essa questão. Quando questionados, 40% dos cristãos disseram não conhecer ninguém para convidar. Outros alegaram que não convidam mais ninguém devido a recusas anteriores, desconforto ou crença de que não era a sua responsabilidade. Para Scott McConnell, diretor executivo, eu vou tentar ler esse instituto aqui, Lifeway, essa palavra não vou ler não. O problema não é apatia, é proximidade. É preciso intencionalidade para conhecer novas pessoas na sua comunidade e ter oportunidades de convidá-las. Segundo Scott, o convite não deve se limitar a encher os bancos. Deve focar na presença. As pessoas nos Estados Unidos não estão se relacionando mais. Um convite para ir à igreja é um convite para participar de atividades de que você gosta. Uma mensagem que lhe traz esperança e relacionamentos com você e com outros, explicou ele. A pesquisa também indica que muitos americanos que não frequentam igrejas aceitaram participar de eventos como reuniões e projetos sociais. Scott declarou que isso é uma boa notícia, desde que os cristãos ampliem a visão sobre o que significa evangelizar. Às vezes, o primeiro passo é convidar alguém para algo fora do culto de domingo. Eles podem não estar prontos para o culto, mas estão prontos para a comunidade, afirmou ele. Então está aqui, irmão, só algumas informações a título de curiosidade do que está acontecendo nos Estados Unidos. Aí eu, preparando o sermão e pensando nessa pesquisa aí, eu acho que algumas coisas também faz sentido para nós, irmãos, no Brasil, no nosso tempo. E eu queria fazer uma pergunta para você, não para você responder, mas para você pensar. Você se lembra da última pessoa que você evangelizou? Você se lembra da última pessoa que você convidou a alguma atividade religiosa? Pense, não responda para mim, mas pense. Talvez você pode ser alguém igual a essa pesquisa. Há 6 meses você não fala de Jesus com ninguém. Talvez você fale, não, pastor, mas na igreja eu sou engajado, eu tenho as coisas, eu faço e tal. Mas e os de fora? Então, irmãos, é algo que a gente precisa pensar e levar em consideração. Se a gente se encaixar no que diz essa pesquisa como o Brasil, a gente tem que fazer algumas perguntas para nós. O porquê não estamos evangelizando? E aí, pensando nisso, eu comecei a fazer uma análise, aí é mais particular minha mesmo, posso estar equivocado, mas uma das coisas é que as pessoas estão desanimadas, da fé mesmo. Os próprios crentes não vêem sentido na sua espiritualidade. E se elas não verem sentido na sua espiritualidade, elas não vão convidar outros, porque para elas servir a Deus é ruim. Para ela ir à igreja é penoso, para ela servir, essa coisa de Jesus é como se fosse só o fardo pesado. Então, para que ela vai evangelizar se para ela não faz sentido? Talvez isso é um ponto. Um outro ponto, talvez é a timidez, o medo de se expor, o medo de ouvir um não, o medo de ter a sua fé sendo esculachada na boca do outro, e aí passa por uma falta de ousadia, né, e de intencionalidade na missão. E um outro motivo, talvez você até gostaria de evangelizar um amigo de trabalho, de falar para ele na igreja, mas você tem vergonha de que ele venha na sua igreja. Porque se ele vir na minha igreja, os crentes lá matam ele, o pastor mata ele. Então, eu até tenho desejo que as pessoas sejam evangelizadas, mas não na minha igreja. Eu tenho vergonha de chamar alguém para vir na minha igreja. Pode ser. Eu estou dizendo isso porque eu já tive isso. Não aqui, mas lá em Limeira, em algum momento, eu ficava meio cismado assim, Fernando, de convidar alguém. Teve uma época que eu evangelizava os outros para outra igreja. Falei assim, você precisa de Jesus, mas vai lá na outra igreja. Não vem nessa aqui, que nós não estamos vivendo um bom momento. E às vezes, irmãos, passa isso na cabeça dos crentes. Enfim, são tantos os motivos, mas a questão é, a igreja precisa cumprir o seu propósito na evangelização do mundo, né? Não é um departamento específico a evangelização, é a missão da igreja.
Alguém um dia já disse isso, que a igreja não faz missão, a igreja é missão. É o DNA missionário da igreja. O que aconteceu ao longo dos séculos, dos anos? A igreja foi departamentizou a missão. Então nós criamos departamento, e esses irmãos que fazem parte desse departamento evangelizam. Enquanto isso, nós ficamos aqui. Nós cuidamos só de outra parte. E eu me lembro, na minha conclusão de faculdade, a minha tese foi sobre a natureza missionária da igreja, e uma das críticas que eu fiz foi os departamentos de missão. Porque eu não acredito em departamento de missão. Acho que todo mundo é um missionário. Não precisa ter um ministério específico. Mas hoje a igreja, irmãos, acabou criando assim esses ministérios. Ou não, deixa o irmão fulano, que é ele que faz, que evangeliza. Não, irmãos, é algo para todos nós, para aqueles que são discípulos de Jesus. E o texto da grande comissão aqui, para quem que Jesus está dizendo essas palavras? Pensa aí, para quem que é? Para Paulo, que foi um grande missionário? Se a gente for pegar currículo, Paulo era o mais habilitado para ser um grande missionário como foi. Mas aqui ele está falando para quem, Fábio? Pedro, Tiago, João, Tomé, os discípulos dele. Que eram o que, gente? Pessoas perfeitas? Pessoas habilitadas? Teve 2 que foram para a missão evangelizar, antes de Jesus ir para a cruz, que chegou lá e foi rejeitado. Sabe qual foi a ideia deles, André, para Jesus? Jesus, é o seguinte, o pessoal rejeitou nós, aí manda fogo do céu para consumir eles. Olha o método de evangelização. Teve outros que foram lá expulsar demônio lá, e o demônio não saiu. Não foi, Fábio? Vai lá, ó, os seus discípulos não cumpriram aqui a missão. Irmãos, esse texto revela que o povo que foi chamado para cumprir a missão é gente imperfeita, é gente limitada, é gente que muitas vezes tem pensamentos, às vezes equivocados, é gente que às vezes não está bem, é gente que às vezes está em crise, é gente que já foi decepcionada, que já decepcionou, gente comum. Mas eu não sei, irmãos, com o passar dos anos criou uma mentalidade da igreja que as coisas para ser realizadas precisa estar tudo perfeito, precisa estar tudo encaixado, precisa estar desse jeito. Não, irmãos. Olha os 12 que Jesus chamou e confiou a missão do mundo para esses caras. Vocês lembram dos homens que aquele livro que a gente leu, dos 12 discípulos lá? Que a gente analisou bem o perfil de cada um, e ali o livro tratou algumas questões até pecaminosas desse pessoal. Se fosse ver, irmãos, nenhum deles tinha currículo para essa tarefa, para essa obra, mas Jesus confiou essa missão a esses 12, que depois era uma comunidade de 120, depois 5.000, e aí a igreja é o que a gente chamamos hoje de igreja, conhecemos hoje esse número gigantesco. Enfim, irmãos, qual que é o ponto aqui? Eu e você precisamos evangelizar, e esse texto aqui nos desafia para isso e nos explica algumas questões de como fazer isso, de como a gente no mundo nas nossas crises, nos nossos problemas, nos nossos defeitos, como cumprir a missão de Deus na terra. E o primeiro ponto está no versículo 18, que Jesus se aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí o 19 diz, ide portanto, e algumas traduções o portanto vem primeiro. E eu gosto das traduções que o portanto vem primeiro, porque traz a ideia de conexão com o versículo anterior. Ou seja, Jesus está dizendo, toda a autoridade foi dada a quem? A vocês, pecadores miseráveis? Não, a mim. Eu venci a cruz, venci a morte, o Espírito vai vir, a autoridade eu tenho. Portanto, depois da minha autoridade, vocês vão. Então o primeiro aspecto, irmãos, que a gente pensa e aprende acerca do DNA missionário da igreja, é que a igreja precisa entender que ela anda na força de Cristo, não é na força do nosso braço. Muitas vezes nós não evangelizamos porque nós acreditamos que é na força do nosso ânimo, do nosso braço. Não, pastor, quando eu tiver tudo bem, aí eu vou estar feliz, eu vou estar saudável, aí eu vou falar da palavra, aí eu vou discipular, aí eu vou amar as pessoas. Mentira! Mentira! Não, irmãos. O que Jesus está propondo acerca da missão é a força não é sua. A força é minha, a autoridade é minha. Quem que convence um pecador, irmãos? É o pregador? É o Espírito que convence o ser humano.
da justiça, do juízo e do pecado. Só que eu não sei, irmãos, às vezes a gente acaba caindo nessa armadilha de achar que a missão da igreja depende da gente. Em algum aspecto, sim, mas a conversão, irmãos, ela depende da autoridade de Cristo. E isso, irmãos, para nós, e eu creio que foi isso para os discípulos, tirou um peso da evangelização. Tirou um peso da gente achar assim, deixa eu acertar minha vida e eu evangelizo. Não, até nos seus problemas, nas suas dores, Deus pode usar você para evangelização, para missão. Ontem nós estávamos num show de rock evangélico, irmão, show de rock evangélico. E um bom show, por sinal, hein? E uma das músicas cantadas lá, que eu gosto muito, o refrão diz assim, que das minhas feridas sairá poder para curar. Ou seja, está falando de alguém que sofre, de alguém que sente dor, de alguém que não está vivendo o melhor momento da sua vida, mas as suas feridas, as suas dores, os seus problemas têm a capacidade de curar outros. Por que acontece isso, Danilinho? Porque a autoridade está em Jesus. A igreja precisa apenas ser obediente e cumprir o seu papel, entendendo que toda a força vem do Senhor. O Salmo 68 que nós lemos no início, eu não sei se você recorda o versículo que eu ressaltei, que diz que a força e o poder vem de Deus para o povo. Irmãos, eu e você, nós não temos, de forma natural, a habilidade, o DNA para evangelização. Se um dia pessoas foram evangelizadas através da nossa vida, foi por causa da autoridade de Cristo sobre nós. E isso, irmãos, é para trazer leveza para a nossa missão. É entender, irmãos, que quando a gente acorda, nós já estamos em missão, aonde Deus nos colocou. Aonde Deus nos colocou, em qualquer lugar. É você se entender como aquilo que Pedro escreveu na sua carta, do sacerdócio, né? Do povo exclusivo de Deus, que foi chamado para ser embaixador de Cristo, que tem uma responsabilidade. É aquilo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, de que nós somos sal da terra e luz do mundo, aonde a gente passa, aonde a gente coloca as nossas mãos, aonde a gente aparece. E a missão, irmãos, não está dizendo que precisa as coisas, está tudo certinho para a missão acontecer. Porque a autoridade é de Cristo. Então, irmãos, um aspecto desse DNA missionário da igreja, que a gente precisa entender bem, é que nós precisamos andar na força do Senhor. Andar na força de Cristo. Entender, irmãos, que Deus tem essa autoridade, e Ele derramou agora essa autoridade sobre a igreja através da pessoa de Cristo. Tem um texto simbólico para isso em Atos capítulo 8, não vou pedir para você abrir agora, mas depois você pode ler na sua casa, que fala que quando a igreja começou a ser perseguida com a morte de Estevão, todos os cristãos, se espalharam, mas eles não foram em fuga, com medo. Eles se espalharam nas regiões para pregar o evangelho. E ali em Atos 8 vai dizer que eles pregavam a Cristo. Pregava o evangelho de Cristo. Qual que era a temática da pregação? O Cristo crucificado e ressurreto. Ou seja, a autoridade de Cristo estava sobre aquela igreja que estava sendo perseguida através da morte de Estevão, junto com Paulo ali perseguindo a igreja. E aí Felipe vai para Samaria evangelizar aquele povo e ele pregava a Cristo, a autoridade de Cristo. O problema, irmãos, é que as nossas evangelizações hoje não falam de Cristo, não transmite a vida de Cristo, por isso que não funciona. Agora, quando a gente entende que a autoridade de Cristo e que nós somos pecadores miseráveis, que depende da graça dele, mas ainda assim Deus nos chamou para a missão e Ele usa apesar de nós, e a gente reconhece quem somos, irmãos, a gente está dando uma abertura para o Espírito Santo agir. Eu não sei se você já teve uma experiência de trabalho, de lá no seu trabalho, ou você ou outro crente que tem lá, errou em alguma situação lá, deu um problema, errou e tal, aí o acusador veio e falou assim, mas você não é evangélico aí? Você errou? Você não é evangélico aí? Você brigou aí no trânsito, brigou com funcionários? É evangélico aí, aconteceu isso aí, não sei quem já teve essa experiência, ou com você, ou presenciar esse tipo de situação. E eu vou dizer, isso é muito comum, irmãos. Por quê? Porque os evangélicos, eles erram.
Eles são falhos, eles sempre serão, enquanto Cristo não vier à sua plenitude. Agora, qual é a diferença de alguém que entendeu a sua missão? É alguém que, apesar dos erros, a sua reação diante dos erros ela é diferente. Como é que evangeliza a partir de um erro, João Batista? Quando eu reconheço que errei. Quando eu entendo que eu errei e eu assumo o meu erro. Quando eu tenho a responsabilidade de dizer assim, eu errei, o problema dessa situação é comigo, fui eu. Irmãos, isso aí abre uma porta para o Cristo que está aqui sufocado dentro da gente, sair e começar a operar uma obra linda na vida das pessoas. O problema, irmãos, quando a gente erra, a gente não diz que erra. A gente é meio Saul no processo. O que é Saul? Saul tinha algumas ordens de Deus. Você vai fazer isso, vai estar tal cidade, vai destruir isso e tal. Adoração quem faz é o sacerdote. O que Saul fazia? Desobedecia a Deus. Quando Samuel chegava lá e a coisa já estava feita, Saul falava assim, mas sabe como é que é, né, Samuel? Você demorou, tinha umas coisas boas lá, a gente pegou, isso aqui. Começava a dar explicação, justificativa. E aí a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul. E aí chama o outro rei, o Davi, corajoso, valente, que mata leão e urso, que derruba gigante, mas que trai a mulher, que é um pai banana passivo dentro de casa, onde está tendo um abuso sexual e não toma atitude. É um péssimo pai. É um pecador miserável, é um homicida, é um adúltero. E é o rei. Mas esse rei é confrontado por Deus. Você pecou, amigo. Salmo 51 e Salmo 32. Pequei contra o meu Deus. Pequei. Nasci em pecado. Esse pecador sou eu. Essa historinha, profeta Natan, que você está contando, sou eu. Está lá, irmãos, uma confissão. É assim, irmãos, que a gente evangeliza o mundo. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, na autoridade de Cristo. Não tem a ver com a gente, irmãos. Eu não sou trouxa achar que as coisas acontecem porque eu tenho alguma habilidade. Não, irmãos. A gente só precisa reconhecer Jesus na nossa vida como nosso Senhor e Salvador e viver a partir disso. É automático, nós vamos ser sal da terra e luz do mundo. Quem lembra do curso de oratória aqui, de retórica que eu trouxe? Eu não sei se vocês vão lembrar de uma das aulas aí, que eu falei sobre como se posicionar no ambiente fora da igreja, no ambiente de trabalho, como é que a gente evangeliza lá no trabalho. E um dos aspectos que eu coloquei é trabalhando. Como é que evangeliza no trabalho? Fazendo o trabalho certo, não enrolando, não matando o serviço. Primeiro aspecto, trabalhando. Ah, pastor, mas aí não tem intencionalidade. Que hora que eu vou falar do versículo? Que hora que eu vou falar da palavra? Na hora que você for perguntado. Mas ninguém me pergunta, então o problema está aí. Porque se você viver a partir da autoridade de Cristo, automaticamente você vai ser diferente, alguém vai perguntar por que você se posiciona na vida assim. Aí você vai falar assim, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. A grande questão é, as pessoas que não conhecem a Cristo, ao conviver conosco, fazem perguntas acerca da nossa fé? Se não fazem, irmãos, talvez é porque está faltando a autoridade de Cristo sobre as nossas vidas. Agora, se elas fizerem, irmãos, e aí a pesquisa americana vai dizer que eles querem isso, e eu vejo não que isso tem muita verdade. Dificilmente eu falo de Jesus por aí, a pessoa vai, não quero saber, faz assim para mim, aquela coisa, não, sai daqui. Pelo contrário, as pessoas que eu lido aí fora, não, ore por mim, que bom, que igreja que você frequenta. Estava ontem lá no show lá, aí estava o Luiz, apareceu um amigo dele das antigas lá, que não era evangélico, foi ver lá, porque era o ex-vocalista da banda Raimundo, estava lá, ele foi lá assistir. E estava lá e ficou impactado. E falou para o Luiz, qual que é a igreja que você vai? Como é que é esse negócio? Não, a igreja tal, eu estava lá perto, ele que contando depois, o pastor meu é aquele ali, ó. Não sei se ele olhou assim, tá bom, né? Não dá para ter tudo também, né? Mas despertou, irmãos, o interesse
porque ele viu o Luiz depois de muitos anos, e o Luiz ali cultuando, servindo a Deus. Perguntas são estimuladas a partir de uma vida que vive debaixo do senhorio de Cristo. Quando a autoridade de Cristo está sobre nós, irmãos, gera expectativa, sede, curiosidade no mundo. E aí nós somos chamados à evangelização. E isso envolve todas as áreas da nossa vida. Desde como você cuida da sua casa, de como você cuida dos seus negócios, de como você lida com as pessoas que trabalham com você, de como você lida com tudo aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Isso comunica o tipo de fé que você tem. Se é Jesus que tem autoridade sobre a sua vida. Então, irmãos, o DNA missionário da igreja, primeiro, precisa andar na força de Cristo. Viva para Cristo, automaticamente você vai ser um missionário. Natural. Você vai viver na vida, Fernando. E Deus vai agindo através de você. Um segundo aspecto, irmãos, aí está no versículo 19, que a partir da autoridade de Cristo, então Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, primeiro é andar na força de Cristo. Segundo, é construir pontes até Cristo. É ser um construtor de pontes. Quem somos nós na missão, irmãos? Uma vez eu conversando com algumas pessoas católicas e elas falando acerca da minha fé, pedindo para me explicar como é que é a minha fé, como que é ser um pastor, porque ele tem o costume de entender o padre e queria entender a postura do pastor. E eu falei assim, eu não vou falar da postura do pastor, eu vou falar da postura do cristão na missão. Quem sou eu? Eu sou alguém que só mostra o caminho, é ele que resolve. Eu sou alguém que fala assim, vem cá. O que é? Ali. Eu sou alguém que vai pavimentar a estrada. Eu sou alguém que vai construir ponte. Eu sou alguém que vai facilitar o acesso dessa pessoa até ele. E ide, portanto, e fazei discípulos. O que Jesus está ensinando aqui? A palavra ide, eu já falei isso aqui em outros momentos, não é uma ordem no sentido de imperativo. Ide, põe a mochila nas costas e vai falar que nem louco aí na rua de Jesus. Não é isso. O ide aqui, na gramática portuguesa, a ideia de gerúndio, o que é? Indo, ando, comendo, andando, vivendo, estudando, trabalhando, cantando, pregando. Tudo que tem continuidade, tudo que está em processo, ou seja, independentemente de como vivemos a nossa vida no sentido profissional, nós somos chamados para quê? Onde está a ordem imperativa? Fazer discípulo. Pode ser o discípulo aqui, na África, no Japão, no trabalho, em casa, enquanto a gente cuida da nossa vida. Enquanto a gente vai vivendo, nós vamos fazendo o quê? Construindo pontes. Vivendo intencionalmente, buscando uma vida que vai pavimentar a estrada para que aquele sedento que diz a pesquisa, que quer ir para a igreja, possa encontrar esse trajeto, esse caminho. Que não seja um caminho obstruído, que não seja um caminho cheio de obstáculos, não, pelo contrário, que a minha vida seja uma facilitação dessa ponte. Quando eu converso com as pessoas que viajam por aí, eles vão dizer que estrada boa é só o estado de São Paulo. Saiu de São Paulo, as estradas é ruim, não tem pedágio, não tem mesmo, mas as estradas é ruim. Agora andou em São Paulo, você paga uns pedágios violentos, irmão, é caro mesmo. Mas se você ir daqui para São Paulo pela Bandeirantes, você chegar ali, perto de Limeira, ali Araras, e pegar a Bandeirantes, irmão, tem lugar ali que eu acho que é 4 pistas. Você vai a 120, chega bem em São Paulo, rapidinho, sem nenhum transtorno. Porque a pista foi preparada para aquilo. Agora estrada ruim, irmão, demora mais, quebra o carro, fura pneu, dá problema. E aí tem uns crentes que é estrada ruim. Que quando aquele que deseja Jesus, aquele que deseja o evangelho, deseja a igreja, passa por essa estrada chamada crente, quebra, tropeça, porque é ruim. Porque na sua jornada, no seu indo, ele não constrói pontes. Ele é aquele sujeito que vai indo assim, vai colocando obstáculo. Em casa tem um joguinho de videogame lá do Mario Kart. E aí você tem a corridinha lá do Mario Kart,
E aí tem uns negócios amarelos assim no chão, que você passa em cima dos quadradinhos, você pega alguma arminha, alguma coisa. E tem um lá que você apertar o botão, você pega uma casca de banana. Aí você está andando com o carrinho, o outro está atrás. Aí você aperta o botão, você solta a casca de banana para a pessoa escorregar. E aí a pessoa rodopia e você vai embora. Tem uns crentes, irmão, que solta a casca de banana com os outros. Não constrói ponte. Eu estou contando essas historinhas, irmão, para ficar bem didático o negócio, para a gente entender que a coisa não é tão pesada igual a gente imagina. Basta a gente confiar na autoridade de Cristo e ser um construtor na vida. Ser alguém que facilite. De que forma, pastor? Abençoando vidas, irmãos. Abençoando pessoas. Mas a gente vive um negócio estranho, irmão. Aquele que não pertence à fé, aquele que é de outra religião, aquele que está em outras práticas que a gente não concorda, ao invés de a gente construir ponte, não, a gente põe muro. A gente julga, a gente critica, a gente, assim, coloca obstáculo na vida dessa pessoa. Um exemplo, nós estamos aqui, está tudo quietinho aqui, senta um bêbado aqui, irmão, senta num desespero danado. Entra um bêbado, uma vez na Limeira lá, o irmão deu até um soco, o diácono deu um soco na cara do bêbado lá. Você acredita, irmão, num negócio desse aí? Deu um soco na cara do bêbado. Pensando, irmãos, como que a gente reage a essas coisas? Quais são as construções? Lá no seu ambiente de trabalho tem pessoas lá de outra religião e você fica lá, a minha religião que acerta. Pode até ser a nossa se acerta, no sentido de você ler a palavra de Deus e ter esse entendimento. Mas não diga isso, irmão. Fala que você é mais um que está aprendendo. Constrói ponte. Ame as pessoas, se relacione com as pessoas. Ah, pastor, mas eu estou relacionando, ela não se converte, não quer saber de nada. Irmão, quem converte é Deus. Nosso chamado, Fernando, é para amar, se relacionar e construir ponte. Quem converte é Deus, irmão. Mas a gente fica construindo o quê? Obstáculo. Então o vivendo enquanto eu vou seguindo a minha jornada, a minha profissão, constituindo família, eu vou dando testemunho, e aí a ordem é, eu vou fazendo discípulos, através da minha vida, através da minha postura. Então Jesus aqui, irmãos, ele chama não só aqueles 12, mas ele chama a igreja para ser construtores de ponte. O que eu puder facilitar para que o de fora encontre aqui o alimento, irmãos, a gente tem que fazer. Hoje nós temos um ministério aí de recepção, né? Você ganhou uma balinha, isso você trouxe a Bíblia, não é? Quando o visitante chega ali, irmão, por que tem esse ministério? Para ele falar assim, rapaz, você vem aqui, você é bem-vindo aqui. Sabe para que serve esse ministério, irmão? Para construir ponte. De terça-feira nós combinamos na reunião da Junta Diaconal que a gente vai começar a abrir aquele portão que ficava fechado de terça-feira. Só abriu o grandão, o povo passava na rua, não sabia que tinha alguma coisa aqui, irmão, de terça-feira. Vai dar mais trabalho? Vai escalar mais um diácono. Para um ficar no estacionamento e o outro ficar lá. Por quê, irmãos? Porque a gente precisa construir ponte. Porque é de terça-noite que os bêbados passam precisando de Jesus. É de terça-noite que os desesperados que estão pensando em tirar a própria vida passam por essa porta. Os adultos, aqueles que precisam de Jesus. Mas se a gente tiver com a porta fechada, irmão, como é que vai fazer? Se o nosso id, o nosso indo é algo que bloqueia a entrada, o acesso das pessoas. Se a nossa forma de viver, o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de ser pai, de ser marido, fecha as portas das pessoas, as pessoas olham para nós e eu não quero isso para a minha vida. Esse casal só está quebrando o pau, só brigando, só falando palavrão. Esse sujeito só fica discutindo bobagem na internet. Eu vou ter 2 pastores brigando, 2 crentes brigando na internet. Eu quero ser desse povo? Mas nunca. Que ponto que nós chegamos, irmão? É desafiador, mas é possível viver, irmãos. Faça discípulos. E aí, irmão, eu penso que se a gente fizer apenas um, ainda que for umzinho assim, ó, você que é pai, for o seu filho, você ganhou o seu filho.
Chegou lá na santa, lá o seu filho não formou, não foi um engenheiro, não foi advogado, não foi dentista, não foi médico, mas foi para o céu. Foi salvo. É lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você, pai, evangelizou o seu filho, você pastoreou o coração dele. Venceu, irmão, venceu. Você, mãe, que cuidou do seu filho, que evangelizou o seu filho. Mas a gente vive valores tão invertidos, irmãos. A prioridade são outras formações, não a formação cristã. A gente perdeu a capacidade de evangelizar o próprio lar. Como é que nós vamos evangelizar o de fora? Então, o indo, o vivendo, o fazer discípulos, irmãos, tem a ver com o tipo de construção que a gente faz na nossa vida. A gente tem que aprender, irmãos, a facilitar a vida das pessoas. Eu não sou uma pessoa que tem muita paciência, não, assim, de temperamento mesmo, eu sou meio rosco. Mas eu estou trabalhando isso, estou testando isso em mim. Fui pegar o pão de queijo hoje ali, Vinícius, de manhã na padaria, cheguei primeiro lá, aí chegou gente lá e... Sabe gente que fica assim, ó? Você chegou primeiro e tem gente que vai assim, já assumir o balcão. E quando eu tô com fome, irmão, aí um mau humor assim, Deus o livre. Aí eu vi que a mulher tava lá, à pressa, aí o homem chegou e falou, quem que é o próximo? É ela que é o próximo. Por dentro, irmão. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque eu sou pastor daqui, da padaria de frente. Amanhã essa moça pode entrar aqui. E se eu fico lá brigando por vez, para quem vai comer primeiro na padaria, irmão, amanhã vai entrar aqui o pastor briguento lá da padaria. O pastor que falou, não, sou eu cheguei primeiro aqui, ó. A padaria está aqui, irmão. E agora todo domingo de manhã eu estou tomando café da manhã ali. Peguei a ideia da Tamia, levo as meninas, vou lá, construindo ponte. E aí, irmão, eu tenho que abrir mão do meu temperamento, da minha impaciência, para que eu possa facilitar. Quem não conhece, compra, irmão. Mas é exercício, irmão. Você também não é bonzinho, não. Você também não é. Talvez você até... Não, pastor, eu sou da paz. Sou paciente. Você até pode ser, mas bonzinho também não é. Você precisa esforçar para construir ponte, irmão. Para que as pessoas sigam a Cristo e você faça discípulos. Para finalizar, irmãos, no versículo 20, Jesus vai ensinar como que se faz discípulo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você consegue pensar nesse versículo que ele começa de um jeito e termina de outro? Parece que não tem muita ligação, ensinando a guardar as coisas, e eis que estou convosco. Não parece que tem um negócio assim? Está falando uma coisa, depois falou outra. Mas uma coisa é junto, irmãos. O ensinar a guardar as coisas tem a ver diretamente com a presença de Jesus dentro de você. E o último ponto, irmãos, é ter uma vida que aponte para o ensino de Cristo. O que é isso? É uma vida, irmãos, bíblica, que está falando de ensino das palavras de Jesus, ao ponto que revele a presença de Deus conosco. O que eu estou dizendo? É aquele que ouve a palavra e põe em prática. João vai escrever e vai dizer assim, quem é aquele, falando nas palavras de Jesus, que me ama? É aquele que obedece os meus mandamentos. Não é aquele sentimentalista. Não é aquele que escreve poesia para Jesus. Não é aquele que pinta um quadro de Jesus assim. Mas é aquele que obedece os meus mandamentos. Esse é o que me ama. É esse que me tem. É esse que tem ao Pai. É esse que tem o conhecimento de mim. É esse que desfruta da minha presença. Então, irmãos, como que eu faço discípulo no mundo caído? É eu levando a presença de Jesus através da aplicação do ensino de Cristo na minha vida. Estou vendo a Alice ali, um dos apelidos do Márcio, Alice, lá no Quintino, uma vez a Mayara me contou que o vizinho lá dela chamava ele de Jesus. Olha o Jesus lá. Ele era pecador, Marcião, tá, Alice? Você sabe que ele era, nós sabemos. Mas ele, irmão, tentava ser parecido com Cristo. E lá no Quintino, lá, o vizinho falava assim, o seu pai é Jesus.
Quando eu ouvi isso, irmão, naquela época me impactou isso aí, irmão. Nós de igreja não vai chamar ninguém de Jesus, porque a gente é tudo assim, crítico, pecador, todo mundo é pecador. Nós. Mas o de fora, eles enxergam Jesus, irmão, é através da nossa vida. É através da nossa vida. Eu não sei o que o Márcio fazia lá, nós não entrando em detalhe lá, com os vizinhos lá. Mas de alguma forma, aquele vizinho olhou para ele e falou assim, é Jesus. E eu não sei, irmão, e tem umas pessoas que parecem com ele mesmo, não tem? Tem umas pessoas que tem um cheiro dele. Parece que ele está lá mesmo. Só que isso, irmãos, não é para alguns, era para a igreja toda. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A igreja tinha que exalar o bom perfume de Cristo todo dia, irmãos. E como que ela exala isso, Arnaldo? Quando eu ensino as pessoas a guardar as palavras de Jesus. Mas por que não funciona? Porque você não guarda. Você já tentou falar de uma coisa para a pessoa que você não vive? Não funciona. Dá errado. Você quer ensinar alguém uma coisa que você não pratica. Irmão, no mundo de hoje, esquece. Num tempo atrás, onde a turma tinha um pessoal que respeitava, assim. Não, irmão, mas hoje no mundo de rede social, no mundo que a nossa vida é tudo público, acordei, escovei o dente, saí na rua, andei com o cachorro, dormi, banheiro, sei que. Nesse mundo de hoje, irmão, todo mundo está vendo. E tem empresas que vai contratar um funcionário, sabe o que ele faz? Ele entra na rede social da pessoa. E através do perfil, do tipo de postagem, do tipo de escrito, ele entende o perfil da pessoa. Que tipo de pessoa que ela é. Aí esse sujeito é aquele que está aqui hoje, ele fala assim, eu ouvi essa palavra, é amanhã que eu vou evangelizar. Já estou com o versículo pronto. Aí chega lá e manda um versículo, a rajada de versículo. A pessoa dá risada dele. Ô sujeito, você tirou uma foto de biquíni lá e colocou o senhor é meu pastor e nada me faltará, fazendo um biquíni. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vi a postagem da irmã falando isso, ela falou assim, falta tudo, irmão, o senhor não é pastor não. Tá faltando é tudo aí. Os homens. Será se faz isso, né? O que os homens fazem, né? Uma coisa mais feia, mas sei lá, faz alguma, conta a história, conta a vantagem, né? Que é um cara, sei lá qual que é a postagem dos homens, mas tem também. E põe lá um versículo. Ele é egocêntrico e se coloca lá, tudo para a glória de Deus. Ô, irmão, tudo gira em torno de você. Ele coloca lá tudo que fizer, comer, beber, seja feito para a glória de Deus. E está ele lá, reizão. Aí você vai evangelizar, Rony. Ó, entrou por aqui e saiu por aqui. Ensinando-vos a guardar, tem mais a ver com o que você guarda do que aquilo que você diz acerca de Jesus. Tá dando para entender, né, irmão? Dei tanto exemplo hoje aí que eu quero que você entenda mesmo. Porque dá para a gente evangelizar esse bairro, irmão. Dá para a gente evangelizar o nosso ambiente de trabalho. Dá para a gente evangelizar essa cidade. Eu estou aqui nessa igreja, irmão, que eu quero ouvir a coisa acontecer. Não por vaidade pastoral, mas porque eu sei que tem pessoas querendo o evangelho. A gente só precisa dizer assim, olha, é aqui que tem comida. É aqui que a gente alimenta. Aqui tem palavra, aqui tem irmão, aqui tem acolhimento. Para finalizar, na última evangelização do café da manhã que as irmãs fazem aqui, os irmãos, de sexta-feira, estava ali com a Dani e com a Kátia. O que eu falei para vocês aquele dia? Esse cafezinho, esse convite, esse versículo, talvez não é para hoje. Mas é dizer para esse povo aqui do bairro que há um lugar que o dia que você precisar, você pode bater nessa porta aqui, que aqui você vai encontrar oração, aqui você vai encontrar alimento. E eu falei para elas o seguinte, essas pessoas que estão aqui no bairro, não é igual a gente que fala assim, hoje é domingo, eu vou lá adorar o meu Deus. Acordei com a vontade de adorar a Deus com cânticos espirituais. Não, irmão, nem nós tem isso aí. Não é? Vamos falar a verdade, tem dia que você acorda a pé da vida. Sabe como é que funciona aqui? O dia que dá problema em casa, o dia que dá problema no filho, o dia que o marido vai embora, o dia que há agressão, o dia que tem um abuso, o dia que falta comida, é aí que eles vêm aqui, irmão. E a gente precisa estar pronto para falar, é aqui. Eu sei que lá o pessoal dava um cafezinho, um pãozinho, um pão de queijo, um versículo, me convidava toda semana para ir lá. É lá que eu vou, é construir ponte, é alguém que vive o evangelho, que transmite a presença de Deus através do amor, irmãos. E aí a gente consegue cumprir a nossa missão, queridos.
Deus nos impulsiona, irmão, para sair da nossa zona de conforto e evangelizar o mundo, irmãos, aonde Deus nos colocar. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Pense aí, feche seus olhos, para você só concentrar. Não é místico não, é porque as crianças estão chegando, para você não dispersar. Principalmente você que não é o seu filho, não é o seu filho que está chegando. Feche seus olhos. Pensa na sua vida. A sua vida tem sido uma vida intencional na missão?